a escola integral e o currículo. O currículo numa escola integral não pode ser mais do mesmo, ou seja, mais aula de matemática, mais aula de português, mais aula de ciência. Não. Estas aulas que já existem, elas são suficientes para o aprendizado. Ou seja, o que nós devemos nos preocupar é mais metodologia, mais dinâmicas de aprendizado, mais relações com o contexto que a criança ou o jovem estão vivendo e, portanto, mais desenvolvimento cognitivo. Então, ampliar de 2 para 4 horas a aula, por exemplo, de ciência, não vai melhorar o aprendizado se a metodologia permanece a mesma, o material didático o mesmo e a prática pedagógica do professor da escola absolutamente os mesmos. Nós precisamos, então, derrubar essa ideia. O currículo de uma escola integral não pode ser mais do mesmo. Ele precisa ser diversificado. E essa diversificação tem relação direta com aquele contexto. Por isso que nós estamos falando o tempo todo que é necessário ouvir os alunos, é necessário ouvir a comunidade, é necessário ouvir todos, todos e todos e todos. Por quê? Imagine vocês uma escola que tem um projeto de escola integral e os alunos têm desejo, têm vontade de desenvolver empreendedorismo. Querem ser empresários, querem desenvolver essa capacidade de empreender, mas o que há de oferta de matéria-prima naquela região é XYZ. Então, vejamos, uma escola integral fincada dentro de um espaço geográfico do Brasil qualquer, pode ser na Amazônia, pode ser no Agreste, pode ser no Pantanal, pode ser, não importa onde. E ali eu encontro alunos com esse desejo, com essa sede empreendedora, querem construir os seus próprios negócios. O que é que nós precisamos fazer diante disso? Nós precisamos buscar um currículo que dê cabo nessa demanda. Não adianta eu querer oferecer alguma coisa, eu, escola, oferecer algo que eu acho extremamente interessante, mas que os alunos e a comunidade não vai absorver, porque daí fica uma escola excluída do contexto social. Perde-se o incentivo, perde-se esse apelativo, né, de convencimento e, sobretudo, perde a experiência de escola integral. Então, o currículo de uma escola integral é o currículo que é de verdade integral naquele contexto. Então, eu conheço no Brasil projetos que são absurdamente diferenciados. Enquanto um município estuda harpa, outro município faz práticas de natação, outros fazem cinema, outros têm práticas de agronegócio, e isso tem realidade, isso tem a ver com a realidade daquele lugar. E eu acho extraordinário quando eu chego num projeto de escola integral e ele está concatenado, vibrando com aquela comunidade. Eu fui a uma escola integral em Minas Gerais e eles têm um projeto ligado ao leite e à produção do que o leite permite, desde doce de leite, queijo, até outros produtos, né? E eu achei extraordinário, porque toda a região produz leite, todos os alunos produzem leite, e todos eles viam aquela produção igual o tempo todo. Os pais, os avós, os irmãos mais velhos, os tios, todos ordenham as vacas e o leite vai embora. É manufaturado em outro lugar e, portanto, eles perdem aquela possibilidade. Ao chegar na escola integral e perceber que eles poderiam fazer projetos ligados a esse contexto, eles começaram a pensar, por que não fazer o queijo? E ao invés de vender o leite para outra pessoa fazer, o queijo já sair da fazenda. Por que não já fazer o doce? Ao invés do doce ser produzido lá fora, ser produzido aqui. E se nós somos 10 produtores de doce de leite, por que não montar uma cooperativa e vender doce de leite dessa região, mas todos nós fornecemos para essa cooperativa? E é isso que tem que acontecer numa escola integral. Se eu estou numa região que tem isso, leite, vamos pensar em projetos com leite. Mas se eu estou na região do Sisal, por exemplo, na Bahia, o projeto tem que levar em consideração aquela matéria-prima, aquele contexto. Se eu estou numa região polo petroquímica, o projeto tem que ter referência àquele lugar. E é daí que o aluno se projeta. Então, o currículo de uma escola integral é o currículo que esse integral, composto pela família, pela escola,
pelos atores sociais, pelos alunos, pelas instituições, vão determinar que faz sentido naquele lugar. E o resto é só lembrar que educar é um ato de persistir com delicadeza.